Talvez você esteja se perguntando assim, o que é que tem a ver esse texto com ativar o profético na vida da gente? Eu vou te responder, querido. Sansão era uma das pessoas mais importantes, na minha opinião, no Antigo Testamento. Hoje a gente vê a bandeira de Israel com a estrela de Davi. Antes da monarquia, e Davi foi o rei, até hoje continua sendo o rei mais famoso de Israel. Houve o período dos juízes. Vocês que estarão estudando sobre arqueologia bíblica, vocês vão estudar sobre a questão da monarquia lá em Israel. E Sansão foi um homem sem igual. Antes Deus precisava mobilizar um exército inteiro para defender o seu povo, para conquistar a terra. Deus projeta Sansão. Agora Sansão é a novidade de Deus. Agora não precisa de um exército inteiro, bastava um único homem. Eu gosto muito dos filmes da Marvel, mas eu sei que aquilo tudo é conversa fiada, sim ou não? Eu sei que Lanterna Verde para mim é conversa fiada. Os dinossauros que estão aqui presentes nessa noite conhecem, já ouviram falar sobre He-Man. Os mais antigos ainda era Jurássica, conhecem Spectrum Man. Meu Deus, cheirou a fitalina aqui, ó, naftalina. Isso tudo, todo mundo bebeu da fonte de Sansão. Só que um grande detalhe, Sansão verdadeiramente existiu. Se você ler sobre a história de Israel, você vai ver que Sansão existiu e foi um juiz famoso. Sansão é tão especial que a história de Sansão começa de uma maneira profética, de uma maneira sobrenatural. A Bíblia diz que a mãe de Sansão era estéril. E eu conheço pessoas que já investiram quase que 20 mil reais para poder engravidar. E até hoje não conseguiram. A Bíblia diz que a mãe de Sansão era estéril. Era impossível engravidar nessa época. Se hoje é um desafio para medicina, que dirá aqui no Antigo Testamento. A Bíblia diz que a mãe de Manoá está em casa preparando as coisas e de repente lhe aparece um anjo. E um anjo chega para a mãe de Sansão e fala assim: olha, você vai engravidar. Compra tudo azulzinho, porque vai ser menino. Já chegou com a ultrassonografia na mão. E a mãe de Sansão fica doida. E aí, então a mãe de Sansão sai correndo, vai contar ao pai de Sansão, Manoá. E ela chega eufórica e fala assim: Manoá, apareceu para mim um anjo e falou que eu vou engravidar. Aí Manoá, como bom batista, você teve uma visão? Você ativou o profético? Sim, um anjo me falou que eu vou engravidar. É isso mesmo? Eu vou engravidar. Então vamos fazer o seguinte. Vamos orar. Vamos para a hora nona. Se essa visão é de Deus mesmo, eu sou Batistossauro Rex. Então se essa visão é de Deus mesmo, ela vai se cumprir. E esse anjo vai aparecer de novo. E digo mais, ele vai nos ensinar como que a gente vai cuidar desse menino. Eles começam a orar. O anjo aparece de novo. E o anjo diz assim: esse menino deve ser nazireu. O que é isso? Nazireu. Eu vou ensinar para você. O anjo dizendo: ele nunca pode beber nada impuro, nada alcoólico. Eu não sou baú. Eu sei que talvez nunca mais eu vou voltar aqui. Mas quando diz nunca nada alcoólico, nem se diz, se escreve, que nem aquele negocinho que você guarda lá na geladeira. Socialmente. Como nunca mais vou voltar aqui, pastor Hervé? Porque se você tentar beber aquele negocinho, mesmo que seja um cálicezinho, e tentar dirigir e passar na lei seca, esse golinho vai te causar problema.
Nazireu não podia beber nada alcoólico, nada considerado impuro. Nazireu não podia tocar em nada considerado impuro. Nazireu não podia raspar a cabeça. Voto nazireu. Sansão, então, ele começa a ser criado nessa atmosfera profética. Ele não comia nada impuro, não bebia nada impuro, não tocava em nada impuro e a cabeça dele não era raspada. Automaticamente, Sansão, nessa atmosfera profética, ele começa a crescer e começa a ser verdadeiramente o propósito de Deus. Ele começa a viver os planos de Deus. Ele começa a viver o profético de Deus na vida dele. É interessante que em um dado momento, Sansão ele é encurralado por um exército fortemente armado. Sansão olha para a esquerda, olha para a direita e não enxerga nada. Não tem a espada de Grayskull, não tem o martelo de Thor, não tem o anel. Ele vê um jumento, um esqueleto de jumento. E a Bíblia diz que ele pega aquela queixada de jumento e ele parte para cima do exército fortemente armado. E ele mata 1000 soldados armados até os dentes com uma queixada de jumento. Sansão é maravilhoso, irmão. Sansão é magnífico. A história de Sansão é linda. Ele vive uma atmosfera profética. Obrigado. Ele vive os propósitos de Deus. Mas é interessante que nesse capítulo especificamente, a gente identifica algumas coisas que impediram o profético de Deus se manifestar na vida de Sansão. Eu queria dizer algo para você nessa noite. Nem tudo que começa bem, termina bem. Nem tudo também que começa muito mal, termina muito mal. Pastor, qual é o segredo? Posicionamento. Você deve ter ouvido muitas palavras proféticas aqui, que te ensinaram como ativar o profético. Agora o detalhe é o que você vai fazer com isso. Daqui para frente, setembro está chegando. Daqui para frente, o que você vai fazer com isso serão os seus posicionamentos que vão ativar o profético ou não. Primeira coisa que eu aprendo com Sansão, o que me impede de ativar o profético: ele se apaixonou pela mulher errada. Tem um louvor de um ministério muito antigo, Exalta Samba, que diz assim: eu me apaixonei pela mulher errada, pela pessoa errada. Quantos se lembram desse louvor? Quando eu me apaixono por uma pessoa que não tem os valores de Deus, eu automaticamente, apaixonado, vou ser influenciado muitas das vezes por aqueles valores que não são os valores de Deus. Pode um peixe se apaixonar por um passarinho? Sim. Difícil será onde eles vão habitar. Sansão, ele se apaixonou pela coisa errada. Apaixonar-se significa envolver-se fisicamente, emocionalmente, financeiramente, geograficamente e até espiritualmente. Ele se apaixonou pela pessoa errada. Outra coisa que eu identifico é que ele era apaixonado pela sua própria força. Glória a mim, louvado seja eu. Diga-se de passagem que se para Sansão ser o homem mais forte do mundo, eu acredito que o braço de Sansão era da largura da minha coxa. Sansão não tinha máquina de lavar. Ele tinha tanquinho. Eu fico imaginando Sansão andando pela rua com aquelas 7 tranças, cabelo lindo, igual do pastor Hervé. Meu sonho. Sansão andando, as meninas, ai Sansão, como ele é lindo, ai, Sansão. E Sansão, para fazer isso que o pastor Hervé com o cabelo assim, ó, faz com o cabelo, imagina a trança. Sansão, onde Sansão passava, era o cara. A gente ficava assim, miserável. Porque esse cara...
Sansão, ele se apaixonou pela sua própria força. Ele se envolveu emocionalmente pela pessoa errada. Eu me lembro, irmãos, que eu usava conga. A conga azul com a pontinha branca. Quantos dinossauros presentes nessa noite? Eu me lembro que meu pai comprou um quichute, pastor Revê. Glorinha? Usou muito, né? O quichute, irmão, era feito... Conga era feito de lona, uma coisa bem brega, viu? E aí, então, meu pai comprou um quichute para mim, feito de lona de pneu, trava alta. Não é isso? Aí a gente ia no sapateiro e comprava 1 metro de cadastro, irmão. A gente vinha amarrando até aqui, ó. Irmãos, eu fui pro casamento de quichute, mano. Para quem andava de conga, quichute. Eu se senti. Para quem andava de conga, até o dia que eu fui dar um bico no paralelepípedo, o quichute rasgou de fora a fora e eu voltei para conga. Eu parei de ficar olhando as pessoas do alto. Tem gente, irmãos, que ora, pede, Senhor, abençoa a minha vida. Senhor, me dá um carro. Ele se apaixona pelo carro. Ele alisa mais o carro do que o seu filho. Ele alisa mais o carro do que a sua esposa. Aí, domingo de janeiro, em vez de ele estar aqui na casa de Deus agradecendo pelo carro, ele está lá em Arraial. Cadê fulano? Fulano comprou um carro zero, agora não quer mais saber de nada. Vamos orar para furar os 4 pneus de fulano, para ele voltar para a igreja. A gente se apaixona, a gente se envolve, a gente não acessa o profético, porque aquilo que nos prende aqui, nos impede de entrar no céu. Aquilo que nos prende aqui nos impede de ativar o sobrenatural, o profético. Sansão, ele se apaixonou, ele se envolveu. Segunda coisa que eu aprendo com Sansão aqui é que ele flerta com o pecado. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá Deus. Não tem como você querer flertar com o pecado e querer ativar o profético. Você não vai conseguir. Você vai ficar girando. Mas pastor, eu tenho 10 anos de crente. Na verdade você tem 1 ano só que fica girando em círculo. O teu linguajar continua um linguajar mundano. O teu comportamento continua um comportamento mundano. As suas negociações continuam negociações mundanas. Sansão, ele flertou com o pecado, ele brincou com o pecado. Eu não conheço um homem, uma mulher que brincou com o pecado e se deu bem. Conheço pessoas que querem ativar o profético, mas cheio de embaraço na vida, cheio de situações mal resolvidas na vida. Pecado, querido, tem que ser identificado, confessado e abandonado. Você pode repetir? Identificado, confessado. Mais uma vez. O crente não vive pecando. Talvez alguém já tenha te perguntado isso. O crente vive pecando? O crente não vive pecando. Ele peca como acidente de percurso. Se todo dia eu tiver de passar por aqui, eu sei que tem essa caixa. Na primeira vez eu caí lá do outro lado, pagar mico, machucar meu dedo. Se eu tenho que passar por aqui todo dia, eu tenho que me desviar. O acidente ali, acidente de percurso só vai acontecer uma vez. Quer ver? Vem cá, queridão. Como é que é seu nome? Diego. Eu vou exemplificar para você. Vamos caminhar, Diego. Eu e você, vem cá. Estamos eu e Diego caminhando. E de repente, E aí a gente está caminhando e... É normal isso, irmão? Sim ou não? Obrigado, Diego. Uma salva de palmas para Diego. Obrigado. Se toda hora a pessoa está caindo, ela está com algum problema, procura um médico. Tem alguma disfunção aí, tem algum problema aí, precisa de tratamento, precisa de cura, sim ou não? Então, querido, para ativar o profético, tira esse negócio dessa história de que
vivo pecando. Eu sou frágil, eu sou carne. Na luta entre a carne e o espírito vai vencer quem tiver mais alimentado. Na luta entre a carne e o espírito, para você acessar o profético, vai vencer quem tiver mais alimentado. Se você alimenta a sua carne, Gálatas 5 vai dizer: andai no espírito. E vocês não vão fazer o que deseja a carne, porque a carne milita, luta contra o espírito. E Paulo ainda diz assim: quem pratica as obras da carne não herdarão o reino dos céus. Sansão, ele brincou com o pecado, que nada. Ele reproduziu o jargão do inferno. Isso não tem nada a ver, não. A Bíblia diz aqui que, importunando todos os dias, o coração de Sansão se derreteu. E ele entregou o segredo para a vida dele. Então, querido, muitas das vezes, aquilo que eu me apaixono, aquilo que eu me envolvo, talvez me impeça de ativar o profético. Se eu continuar brincando com o pecado, flertando com o pecado, isso vai me impedir de ativar o profético. Terceira coisa que eu aprendo com Sansão: Sansão não era muito chegado à oração. Se você ler a história de Sansão, Sansão julgou Israel durante 20 anos, irmãos. E a Bíblia diz que ele orou só 2 vezes. Ele orou uma hora que ele estava morrendo. E na hora que ele está lutando lá contra o exército, ele fica desidratado. Ele fala: Senhor, eu vou morrer desidratado. Deus revela para ele uma fonte de água. Quando ele ora, Deus revela para ele uma fonte de água. Ele bebe água, se reidrata e continua lutando. Depois você só vai ver Sansão orando para morrer. Ele morre no meio dos seus inimigos. Então, querido, se você está aqui nesta noite, se diante de tudo que você já viu, já ouviu, se você quiser ativar o profético na sua vida, não tem outro caminho a não ser o caminho da oração. Muita oração, muito poder. Pouca oração, nenhuma oração, você está na vala. O diabo não está preocupado com a sua técnica. O diabo não está preocupado com a sua performance. O diabo não está preocupado com o seu título, com o seu currículo, mas quer mexer com o inferno, quer ter vitória sobre o inferno. Dobra o teu joelho no teu quarto, busca a face do teu Deus. O profético vai ser ativado, o sobrenatural vai acontecer na tua vida. E você vai ver o céu aberto, o sobrenatural vai acontecer na tua vida. Eu morava perto de uma comunidade e foi um pastor amigo meu, e eles começaram uma semana de oração. E eles acharam pouco, então se reuniram um mês, 5 horas da manhã para orar. E eles começaram a ativar o profético. Só que aquela área era toda dominada. Aquele território era todo dominado por um jovem, conhecido de todo mundo ali. Um rapaz, um simples jovem no meio da igreja, perguntou qual era o nome desse que dominava ali, o ambiente ali. E falaram para ele, ele falou assim: então eu já sei o meu propósito de oração durante esse mês. Eu vou orar por fulano durante esse mês inteiro. E ele orou por aquele jovem que dominava aquela comunidade ali. Durante um mês ele orou e jejuou. Quando estava encerrando o mês, Deus falou assim: eu quero que você vá até fulano e fale do meu amor para ele. Ele falou assim: tá bom, Senhor. Beleza. E ele chegou para a igreja e falou assim: eu estava orando por fulano, todos esses dias jejuei por ele, e Deus mandou eu ir até ele. E a igreja falou: se você é maluco, não tentarás o Senhor vosso Deus. Ele falou: Deus falou comigo, e Deus fala com a gente. Amém, não, irmão? Amém, irmão.
Crente não tem vozinha do além. Crente tem o Espírito Santo, amém, irmão? Crente não tem sexto sentido. Crente tem o Espírito de Deus e fala com a gente. Quando a gente ativa o profético, o Espírito Santo interage com a gente. Ele falou, Deus está dizendo que eu preciso ir lá pregar a palavra dele para aquele jovem. Deus mandou? Sim, eu vou obedecer. Mas se você morrer, se eu morrer eu vou para o céu. Já está garantido. E aquele jovem então foi, irmãos. Um dia ele foi, chegou naquela comunidade. Quando ele chegou, ele já foi abordado por os motoqueiros com um fuzil atravessado. O que é que você quer aqui, playboy? Eu quero falar com fulano. Você está doido? Como é que tu entra aqui na comunidade querendo falar com fulano? Deus mandou, Deus tem um recado para ele. Aí eles perceberam que não era uma fala comum. Aquele jovem não estava sozinho. Ele estava debaixo de uma unção, de uma autoridade. Ele estava debaixo de algumas patentes espirituais que só tem quem ativa o profético. Ah, é, playboy, você quer ir lá? Então sobe na moto aí. Não, eu vou a pé. Não, sobe na moto. E ele foi lá. Quando ele chegou lá, falou, senta aí. Chamou o chefe e falou assim, ó, tem um playboy aí dizendo que tem um recado de Deus para você. Manda ele entrar. E aí então pegaram aquele jovem e ele foi lá, diante do chefe lá. Ele falou, o que você quer, playboy? A nossa igreja que você conhece aqui, nós estamos um mês orando e jejuando. E Deus colocou no meu coração de orar por você. E eu vim aqui porque Deus mandou. E eu estava orando por você e Deus mandou te dizer para você abandonar essas práticas. Deus mandou te dizer que Ele tem um plano de vida para você. Ele quer salvar você, a sua casa, a sua família. E entregou o recado de Deus. E aquele chefão olhando para a cara dele, começou a balançar a cabeça e falou assim, esse papo que você está me dando, esse papo é reto. Eu estou ligado nesse negócio aí. Que dia que é o culto na sua igreja mesmo? Quinta-feira tem culto lá na nossa igreja. E eu quero te convidar para você ir lá, porque a igreja quer orar por você. Ele falou, fechou, vou lá. Irmãos, aquele jovem voltou para a igreja e falou assim, irmãos, eu fui lá, você foi lá, fui. E ele falou que quinta-feira ele vai vir ao culto. Eu não vou. Eu tenho um compromisso, sabe? A minha mãe vai ficar doente quinta-feira. O que? Fulano vai entrar aqui? Vai. E ninguém pode deixar de vir ao culto. Irmãos, aí mesmo que o povo orou e jejuou. Quinta-feira, irmãos, nós abrimos esse culto em teu nome, ó Jesus Cristo. E aquele jovem, o chefão, foi ao culto. Houve apelo. E aquele chefão se converteu. E para melhorar, quando você ativa o profético, o extraordinário de Deus acontece. O sobrenatural acontece. Vai além da média, porque o padrão da média é o padrão da mediocridade. Sabe o que aconteceu com aquele chefão, o ex-chefão? Ele falou, eu quero entregar a minha vida para Jesus e eu quero te chamar, pastor. Nós precisamos ir à delegacia agora, porque eu quero confessar os meus crimes e eu quero pagar pelos meus delitos. E sabe aonde esse chefão se encontra? Preso, testemunhando do poder de Deus dentro da cadeia. E já ganhou várias pessoas para Jesus dentro da cadeia. A oração ativa o sobrenatural. A oração é o combustível dos anjos. Quando você ora, o sobrenatural acontece. Não tem outro caminho para ativar o profético a não ser o caminho da oração. Quer conhecer a relevância de uma igreja diante da comunidade? Visite essa igreja num domingo à noite. Quer conhecer a relevância da Bíblia nessa igreja? Visite essa igreja num domingo de manhã, no culto de EBD. Agora, quer saber a relevância de Deus na vida dessa igreja? Visite essa igreja num culto de oração. A oração te promove a ativar. É o start. Não tem como ativar o profético se você não separar um tempo precioso de oração. Jesus falou assim, pede que você vai receber, busque que você vai encontrar, bata.
porque a porta se abrirá. Jesus está entregando a chave para você. Porque o que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, a porta será aberta. O próprio Jesus está te entregando a chave. Ação e reação. Peça, você vai receber. Busque, você vai encontrar. Pastor, mas eu não sei orar. João 14, 26. Jesus falou assim: eu vou para o Pai, enviarei o Consolador, e Ele vos ensinará todas as coisas. Não sabe orar? Peça o Espírito Santo que Ele vai te ensinar. Peça o Espírito Santo para te colocar, te entregar palavras do céu para mudar a realidade na terra. Peça o Espírito Santo para te orar, para te ensinar a orar, te colocar dentro dos teus lábios palavras do céu para mudar realidades na terra. Por último, eu aprendo com Sansão de que para eu ativar o profético, eu preciso honrar a unção que está sobre mim. Para eu ativar o profético, eu preciso honrar a unção que está sobre mim. Sansão brincou com o pecado. Sansão trocou a unção por momentos de prazer com Dalila. Sansão trocou a unção. Ele brincou com a unção. Ele barganhou e ele brincou, trocou a unção por momentos de prazer com Dalila. Quando eu vejo na vida de muitas pessoas, oram por uma unção, buscam a unção, mas não honram a unção. É interessante, querido, que quando a gente não honra a unção, a gente se engana, porque quando ele não honra a unção, quando ele flerta com o pecado, quando ele brinca com o pecado, quando ele negocia a unção, acontece conosco o que aconteceu com Sansão. A Bíblia diz que Dalila o fez dormir, colocou Sansão nos seus joelhos. E então Dalila clamou pela última vez: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Despertando ele do sono, disse: sairei como das outras vezes e me livrarei. Mas ele não sabia que o Espírito de Deus havia se retirado dele. Primeira coisa que acontece quando eu não honro a unção, eu perco a visão. Quando os filisteus acorrentaram Sansão com correntes de bronze, a primeira coisa que os inimigos fizeram com Sansão foi arrancar os 2 olhos de Sansão. Quando eu não honro a unção, eu perco a visão do profético. Eu perco a visão do sobrenatural. A Bíblia diz que o homem espiritual, ele discerne bem todas as coisas. Sansão perdeu a visão, perdeu a unção. Precisa haver, irmãos, coerência entre aquilo que eu falo e aquilo que eu vivo. Honrar a unção, precisa haver coerência entre aquilo que eu falo, aquilo que eu canto, aquilo que eu prego e aquilo que eu vivo. Não tem como você separar uma coisa da outra. Para viver, para ativar o profético, eu preciso honrar a unção que Deus liberou sobre a minha vida. Conta-se uma história, já contei algumas vezes por onde eu passo, de que um jovem, ele pregou no domingo à noite naquela igreja, a igreja estava lotada. E ele pregou exatamente sobre isso, viver aquilo que se prega. Ele pregou sobre obediência, ele pregou sobre integridade, o culto foi maravilhoso. E então, na segunda-feira, ele foi procurar emprego. Ele tinha alguns currículos e tinha pouco dinheiro, mas ele foi procurar emprego. Acordou de manhã cedinho, pegou a lotação. Foi o primeiro passageiro a passar, naquela época ainda havia cobrador. Ele pagou a passagem, o cobrador deu o troco, ele sentou lá no primeiro banco, ficou quietinho. E foi passando a viagem, o ônibus foi lotando, e ele pensando assim: eu tinha pouco dinheiro no meu bolso, como é que eu vou fazer para lanchar e para voltar? Ele enfiou a mão no bolso, quando ele puxou o troco, ele viu que tinha dinheiro a mais, tinha troco a mais. Falou assim: graças a Deus, Deus usou o trocador para me abençoar.
E aquela luta entre a carne e o espírito. Ele falou, não, esse dinheiro não é meu, tem que devolver. E o ônibus estava lotado, ele foi lá, pediu licença a todo mundo, estava chegando a hora dele descer. Ele chegou diante do cobrador, falou assim, ó, eu fui o primeiro passageiro que passou aqui na roleta, e o senhor me deu o dinheiro a mais, eu estou lhe devolvendo o troco. Aí o cobrador tirou os óculos, olhou dentro da cara daquele jovem e falou assim, eu fiz de propósito. Porque ontem à noite, naquele culto lá na sua igreja, eu estava lá. Eu queria saber se você vive aquilo que você prega. Para ativar o profético, você precisa honrar a unção que está sobre você. E aí, querido, quando você ativa o profético, encerrando a minha palavra, acontece o que aconteceu com Paulo e Silas na prisão. Eles estavam acorrentados, pés e mãos. Depois deles terem sido açoitados quase até a morte, eles foram jogados na cadeia. Não havia direitos humanos naquela época. Era aquele porão cheio de rato. Não havia direitos humanos. Imagine o estado que eles estavam. Não tinha médicos para cuidar. E a Bíblia diz que no meio desse contexto desastroso, trágico, humilhante, eles estavam o quê? Cantando e orando. Cantando e orando. Pastor, quando o adorador ativa o profético, ele adora independente do contexto, independente das circunstâncias, ele é adorador por excelência. No meio daquela cadeia, no meio da prisão, eles começam a adorar, começam a cantar, começam a adorar, começam a cantar, começam a adorar, começam a cantar. E a Bíblia diz que toda a cadeia ficou em silêncio, ouvindo Paulo e Silas adorando. E você conhece o final da história. De repente, um terremoto acontece. Mas você é bom de geografia, você sabe muito bem que terremoto destrói uma cidade inteira, sim ou não? Destrói um país inteiro, sim ou não? Todo terremoto, ele é trágico, ele acontece para destruição. Aqui você encontra um ambiente profético em que o terremoto acontece em uma cela, em uma cadeia somente. E esse terremoto acontece para construção, para salvação e não para destruição. Amém ou não amém? Eles adoram ao Senhor. E aí, irmãos, quando eu ativo o profético, sabe o que acontece? A terra se move. Deus libera decretos no céu a nosso respeito. Quando eu ativo o profético, cadeias se abrem. Quando eu ativo o profético, cativos são libertos. Quando eu ativo o profético, adoração resulta em salvação. Quando eu ativo o profético, famílias são transformadas, histórias são transformadas, e o arrependimento acontece para a salvação. Quando eu ativo o profético, a terra se move. É impossível um adorador ativar o profético e o ambiente continuar da mesma maneira. É impossível um adorador ativar o profético e as cadeias não caírem. Os cativos não se tornarem libertos pelo poder da adoração, pelo poder do nome de Jesus. E quando eu ativo o profético, isso resulta em salvação, em mudança de história, mudança de vida. A minha oração, meu desejo para esta igreja querida, para esta igreja amada, é que você venha honrar a unção que está sobre você. Que você não seja como Sansão, mas que você honre a unção que está sobre você. Que você ame orar. Que você ame obedecer. Que você rejeite o pecado. Se você caminhar desta maneira, verdadeiramente você vai ser um adorador que ativa a área profética do céu.
ativa o profético e o céu se manifesta através da tua vida. Por onde você andar, a unção de Deus te perseguirá. Por onde você andar, a atmosfera do ambiente vai mudar. Onde Jesus pisava, onde Jesus chegava, ele declarava: é chegado o reino dos céus. E quando o reino dos céus chega, o reino das trevas tem que bater em retirada. O reino das trevas não suporta quando você ativa o profético. O reino das trevas bate em retirada, a atmosfera muda, o ambiente muda. Porque sobre você repousa uma unção diferenciada. Fecha os teus olhos nessa hora. Eu não sei como você entrou nesta noite aqui, mas eu sei que Deus te pegou na curva agora. Deus preparou uma arapuca para você nessa noite, porque você não pode sair daqui da mesma maneira como você chegou. Deus está na casa, Ele está presente, e Ele quer ativar, virar uma chave na sua vida nesta noite. Ore a Ele nesta hora. Fala: Senhor, eu quero isso para a minha vida. Eu quero viver o sobrenatural. Eu quero experimentar o sobrenatural. Senhor, até agora eu estava flertando com o pecado. Até agora eu estava brincando de viver uma vida mais ou menos. Mas a partir de hoje eu quero viver o sobrenatural. Ora ao Senhor nesta hora. Enquanto estivermos adorando o Senhor, eu quero convidar você a ficar em pé, porque eu quero orar com você. Enquanto estivermos adorando o Senhor, eu sei que o Espírito de Deus estará ativando algo no teu coração. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Na galeria, Deus abençoe você. Deus está presente nessa casa. Enquanto adoramos o Senhor, o céu está se movendo nesse lugar. Deus tem algo, uma unção fresca para derramar sobre a tua vida nesse lugar. Enquanto estivermos adorando ao Senhor, faça uma oração. Diga: Deus, eu não saio daqui nessa noite se enquanto o Senhor não ativar o novo do céu sobre a minha vida. Vamos adorar o Senhor nesta hora, em nome de Jesus. Poder do nome de Jesus.